Olá, tudo bem? Vamos continuar então com aquele assunto daqueles 3 pontos que fala sobre Deus instituindo a família, o trabalho e a igreja. Hoje a gente vai dar início então ao primeiro vídeo na questão da família. É importante então reconhecer que desde o princípio, Deus que instituiu a família, criou todas as coisas e nisso inseriu o ser humano, o homem, a humanidade para administrar e dominar tudo isso. E na sequência a família, constituído por homem e mulher. É importante compreender que essa é a matriz da família criada por Deus. Esse é o padrão estabelecido por Deus, criador por Deus. O resto são variáveis, variantes, padrões secundários definidos, estipulados por sociedade, cultura, ou seja, pelo ser humano. Ou seja, todos esses outros modelos, padrões diferem do princípio bíblico. E quando faz essa diferença, essa divisão ou essa separação, vamos dizer assim, a gente entende que isso está fora do padrão divino, está fora daquilo que Deus estabeleceu, portanto, está fora do perfeito, está fora do correto. Por isso que a gente tem que entender que nós temos uma visão, uma percepção de um certo e errado, e a nossa percepção é o que está nas Escrituras. E no decorrer da história, a gente percebe que todos esses modelos, todos esses padrões, ou mesmo eles constituídos por homem e mulher, mas na sua dinâmica contrário ou distante ao princípio bíblico, também não deu certo. É por isso que a gente precisa entender tudo isso, e a história mostra que todo o distanciamento desse princípio vai dar problemas, né? Então é importante cristão entender que o princípio de família está entre o homem e mulher, esposo, esposa e a sua descendência, os seus filhos, ok? Não compreender essa realidade ou esse conceito, esse padrão, vai com certeza implicar em problemas. Dos mais graves aos menos, mas vai. Tudo que se distancia desse princípio, desse modelo, desse padrão, vai gerar problema. Deus não deu somente o padrão, mas Ele deu também as diretrizes de como conduzir diante do papel do homem, do papel da mulher, ou seja, o papel da esposa, o papel do esposo, o papel da mãe, o papel do pai e aí por diante. É importante isso. Nós vamos ler daqui a pouco alguns versículos que falam sobre esse princípio, né? E existem alguns cursos no meio evangélico que falam sobre essa questão do casal. Eu creio que o mais conhecido, Casados para Sempre. Tem outros, mas eu creio que o Casados para Sempre, até por ser o mais popular, e ele enfatiza muito bem esse princípio de uma só carne, que eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Uma coisa também que a gente precisa compreender, que tudo que vai contra esse princípio estabelecido por Deus, não é um princípio estabelecido por uma cultura, por uma religião, né? Foi estabelecido por Deus. Inicialmente Deus deu todos os parâmetros para isso, e tudo que foge dessa parametrização, dessa indicação de quem criou a família, tudo que se distancia, por menor que seja, vai ser um problema. E outra coisa, isso precisa ser combatido. Aí é onde entram muitas questões nos nossos dias, porque muitas coisas são entendidas que não está fora desse padrão, e aí se aceita ou não se entende, não se enxerga que isso é algo que está contrário, por menor que seja esse padrão, e acaba se adaptando, e aí gera uma série de problemas. Alguns já estão estourando, explodindo nos nossos dias, e outros vêm sutilmente de décadas para cá sendo implantados, e de certa forma hoje, depois de alguns anos, algumas décadas passadas, a gente vê aí as problemáticas acontecendo, explodindo, e aí vem os questionamentos: mas por quê? Puxa vida, por que isso está acontecendo? Pode perceber, se fizer uma análise, por mais simples que seja, vai perceber que foi o distanciamento desse princípio estabelecido por Deus, desse padrão, dessa diretriz estabelecida por Deus. Por isso que qualquer coisa que afasta dessa estrutura familiar bíblica precisa ser combatida, ela precisa ser falada, ela precisa ser apontada, para que as pessoas tenham um entendimento e reconhecer que realmente aquilo ali está fora desse padrão, porque só vai ser com o reconhecimento, com o entendimento, que vai ser tomada atitudes. Do contrário, as atitudes vão continuar sendo tomadas distante desse princípio, por mais que não tenham entendimento, mas só que a causa e efeito não muda.
É o que eu costumo dizer: uma criança que não tem um conhecimento a respeito da lei da gravidade, por exemplo, né, essa falta de conhecimento não vai torná-la isenta dos efeitos dessa falta de conhecimento. Por exemplo, se uma criança subir em uma determinada altura, por mais que ela não tenha conhecimento da lei da gravidade, que tudo que estiver no alto e soltar vai cair e vai ter um impacto no chão, e esse impacto pode ser danoso, quebrar alguma coisa, machucar, a criança, mesmo não sabendo essa lei da gravidade, não impede das consequências se ela tomar uma atitude de pular de algum lugar. Isso aí a gente já sabe, né? Criança que sobe em cadeira, sobe em mesa, sobe em determinadas alturas, em janelas, e pulam e se fraturam e até morrem por causa disso. Ou seja, a ignorância sobre um determinado assunto não isenta das consequências. É isso que nós também precisamos entender. O fato de nós não compreendermos, ou talvez nem querer compreender, o princípio estabelecido por Deus, não nos isenta das consequências que podem acontecer com isso. Isso é em todas as áreas da vida. Como nós estamos falando a respeito da família, então eu não entender sobre o princípio estabelecido de Deus para a família, homem e mulher, esposa, filhos, toda a estrutura, papel, responsabilidades, o que cada um pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Por mais que eu não tenha conhecimento sobre isso, quando eu não adoto esse princípio, as consequências virão. Então, de novo, traçando aquele paralelo com a criança que não conhece a lei da gravidade, se ela pular de uma janela, ela vai se acidentar, vai se machucar e, dependendo da altura, vai morrer, mesmo ela não sabendo que, pulando dali, todo esse mal vai acontecer. Então, cabe a nós a gente ter com coerência e inteligência que Deus nos deu, de percepção, de análise, de olhar para tudo isso e decidir o que você quer da sua vida, o que nós queremos da nossa vida. Por isso que é importante a gente se apegar ao princípio de Deus, ok? Bom, vamos lá. Nos anos 60, 70, 80 também, houve uma avalanche, de influências, ao meu ver, negativas. Por que negativas? Porque é contrário a esse princípio, a esse padrão de Deus para a família, que foi fragmentando, foi fragilizando e, consequentemente, desestruturando essa família. Eu não estou defendendo aqui também que famílias somente constituídas por homem e mulher não tinha problemas. Tinha também, por não entender o seu papel e, enfim, e gerar atritos em um ambiente que também não agradam a Deus, também não foi aquilo que Deus definiu e determinou. Então também tem um lado errado nesse sentido, mas a gente só consegue ser esclarecido e ter entendimento quanto a isso quando a gente observa a palavra de Deus, os princípios que Ele deixou a respeito disso, qual o papel de um, qual o papel de outro, respeitando as características individuais de cada um, tanto do homem quanto da mulher. Quando tudo isso é desrespeitado, por menos que seja, vai gerar consequências. Tudo que se afasta desse princípio estabelecido por Deus e das suas ordenanças, quando não há esse entendimento e, consequentemente, submissão, vai gerar problemas. E nos anos 60 e 70 é importante a gente saber e falar sobre isso, que houve uma avalanche, uma abertura para assuntos concernentes ao comportamento da sociedade, principalmente da família. E aí foi que, na sequência disso, houve uma desestruturação dessa família no padrão bíblico, no padrão divino, que é o que eu costumo dizer, ok? Então é importante você estar atento a isso, porque houve essa desestruturação da família tradicional ou da família, eu diria, com um princípio bíblico. Eu comentei aqui que essa influência ela se iniciou de uma forma muito sutil, mas bem evidente, descolando desses princípios bíblicos. Bom, e ao falar desse assunto, é lógico que a gente vai estar pondo o dedo na ferida de muitas pessoas, de muitos casais, de muitas famílias, até da nossa própria família. Eu coloquei aqui, colocando feridas nos nossos próprios familiares, nos nossos pais, nos nossos avós, que viveram ou vivem esse padrão incentivado pelas décadas de 60 e 70. Então também falar sobre isso é meio delicado, delicado para mim, delicado para qualquer pessoa, mas nós não podemos deixar de falar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que é verdade, para que cause o efeito a qual a palavra de Deus foi estabelecida. Então a gente tem que olhar para tudo isso e se entender, tiver o entendimento, o reconhecimento que isso não é bom, que isso precisa ser reconfigurado, vamos dizer assim, restaurado, reestruturado,
e nos voltando para o princípio bíblico, simplesmente tem aí uma boa tarefa, um bom trabalho árduo para ser feito, mas possível de ser feito e necessário para ser feito, para que a gente possa viver essa vida a qual Deus nos propõe ali em João 10:10, por exemplo, né? Que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, isso em todos os aspectos, não somente referente à vida eterna depois da nossa morte, mas também aqui nesta terra vivermos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que só há em Cristo Jesus, tá? Então, eu quero aqui só enfatizar que, principalmente nessas décadas, como até mesmo hoje, houve um princípio passado, principalmente por filmes, novelas, né, seriados, livros, porque foi uma ideologia implantada, né, de diversas formas, por diversos caminhos, e isso foi incutido na mente das pessoas, principalmente pelas mídias, principalmente pelos filmes, pelas novelas, principalmente, eu posso dizer, aqui no nosso país, no Brasil. Por isso que a gente precisa ter olhos atentos, um coração mais voltado para a palavra, para a gente discernir isso, porque é tão sutil em alguns pontos que às vezes passa desapercebido determinados assuntos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, desde criação de filhos, desde namoro, que é o início, é o start, né, para essa constituição de família, né, como o próprio convívio e trato da família. Coisas desconfiguradas, papéis invertidos, valores invertidos, e aí na verdade virou uma grande competição, que é o que eu vou falar no segundo vídeo, mas eu quero ler aqui alguns versículos que enfatizam esse princípio de Deus de uma só carne. Vamos começar ali em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Está dizendo ali, logo no começo, Gênesis 2, 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então aqui já mostra um princípio que não é uma separação no sentido de eu não vou mais ter relacionamento ou contato. Não, não é isso. O que está falando é de uma independência, de um surgimento de uma nova família. Então quando há um casamento, é uma nova família que se inicia. Os outros, pai, mãe, irmãos, enfim, os outros familiares, eles são familiares, tem um link familiar, existe aí a árvore genealógica. Mas essa família é uma outra família que está sendo formada e ela precisa estruturar, precisa se consolidar como família dentro do princípio de Deus. A própria palavra de Deus está dizendo que homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles passarão a ser uma só carne, eles passam a ser uma nova família. Os demais passam a ser familiares, com extrema importância no seu relacionamento. Não é à toa que o 5º mandamento Deus estipulou como os filhos devem honrar pai e mãe, e isso não é somente antes somente do casamento, depois também. Só que quando se trata de família, de condução de família, precisa entender que são coisas distintas, né? E hoje a gente vê uma interferência ou uma inferência muito grande e infelizmente negativa dos pais ou até de outras pessoas na família nova que se inicia. E isso acaba gerando muitos problemas. Hoje eu diria que é uma das maiores fontes de problemas para as novas famílias, para os novos casais, né? Com certeza com o objetivo de querer ajudar, mas acaba, infelizmente, não ajudando e acaba gerando muitos problemas. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem, aqui Deus falando a Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra, ou todas as famílias, em algumas versões, serão abençoadas. Então aqui Deus está já declarando, eu não quero entrar no mérito porque isso aqui foi uma fala para Abraão, mas remete para nós, porque aqui está falando que todos os povos da terra, ou seja, todas as pessoas, todas as famílias, em algumas versões, como eu disse, serão abençoadas. Então aqui mostra um princípio de Deus, que Deus está abençoando as famílias, como também lá no Salmo 128 diz ali que a família, o pai, a esposa, a sua esposa, os seus filhos, é um contexto abençoador de Deus, um contexto prazeroso. É isso que nós precisamos entender e perseguir, né? Em submissão àquilo que Deus falou. Vamos lá, agora lá em Efésios capítulo 5, concernente à questão de uma só carne, versículo 31 de Efésios 5. Por essa razão o homem, de novo, deixará pai e mãe, que é Paulo instruindo a igreja, Deus instruindo a igreja pela vida de Paulo, né? A igreja de Éfeso, dizendo, ó lá, homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É o mesmo texto lá de Gênesis 2:24. Em Efésios capítulo 5, ainda no versículo 33, está dizendo, portanto, cada um de vocês também, aí no caso o esposo, ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.
Aqui é um outro princípio cristão também, outro princípio bíblico. Paulo orientando a igreja, como também fez lá em 1 Coríntios. Deus orientando, né? Eu falo de Paulo porque Paulo foi o quem escreveu, mas a inspiração assumidamente por próprio Paulo, que tudo aquilo que ele escreveu foi porque Deus o orientou, foi porque Deus o designou para isso, né? Então a gente reconhece aqui que a inspiração da palavra de Deus é do Espírito Santo, é de Deus. Então aqui, Efésios 5,33 está dizendo ao esposo: ame a sua esposa. Esposo, ame, esteja disposto ao ponto de dar a sua vida pela sua esposa. E a contrapartida da esposa é de você honrar o seu esposo, certo? Trate o seu esposo com respeito. Essa dinâmica ela é perfeita, porque qual a esposa que não vai honrar e respeitar o seu esposo a quem ela reconhece que a ama? Esposo, como você não vai receber o respeito da sua esposa a quem você ama e você se dedica? Aqui percebe que há uma dinâmica diferente de comportamento, tanto do esposo quanto da esposa. A palavra de Deus diz que essa união, comunhão, se chama-se uma só carne, passam a ser um só. Há um link aí espiritual, de alma e de corpo também, passam a ser uma só pessoa. É esse o princípio que nós precisamos nos ater e nos debruçar sobre ele para compreender. Na sua família, você que está me ouvindo, esposo, marido, pai, esposa, né, mãe, você precisa compreender isso para a sua vida, esse princípio que Deus estabeleceu para você como para mim também, e nós precisamos ir a fundo nessa dinâmica, amém? Jesus cita isso também ali em Mateus 19, sobre uma circunstância de divórcio, né, onde ele diz que isso é uma dureza de coração, que isso é algo impelido pela dureza do coração do homem, a questão do divórcio. Por isso que o divórcio não deve ser um pensamento ou uma opção para o cristão, né? Só para eu ler aqui, Mateus 19, versículo 5, disse Jesus: por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então Jesus está citando esse princípio que eu falei lá em Gênesis 2, que está lá estabelecido há muitos anos antes, como um princípio estabelecido por Deus. O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Agora ele vai cortar esse cordão umbilical, vai sair debaixo da saia, da barra da calça do pai, da saia da mãe, né? Que é um ditado popular que se tem. E agora ele vai se unir com a sua esposa. E a mesma coisa a esposa. Tem que cortar esses vínculos, porque agora ela está se unindo com uma outra pessoa. E esses dois agora serão uma outra família, né? É importante aqui, me fez lembrar quando Adão olha para Eva, né, depois da criação da Eva, onde Deus tira um pedaço da costela de Adão e cria a sua esposa. Deus fez isso porque viu que isso era uma necessidade, era algo bom para o homem, bom para a mulher, bom para todo mundo, né? Essas duas figuras a qual Deus deu autonomia, que eu falei no primeiro vídeo, deu autonomia para dominar todas as coisas. E é interessante a fala de Adão, que ele diz: ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Esse é o entendimento que o esposo, ao olhar para sua esposa hoje, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Somos hoje uma só carne. Independente da origem dela, agora essa união, essa química, essa coligação, essa união, ela tem que ter um entendimento nesse nível que a palavra de Deus diz. Eu agora não sou mais eu sou junto com a minha esposa, sou com ela uma só carne. Esse é um princípio estabelecido por Deus, e percebe o quanto isso está sendo fragmentado, fragilizado pelos comportamentos e pelos entendimentos que as pessoas têm, e não tem como ter uma vida coerente com a palavra de Deus se não entender e não viver esse princípio estabelecido por Deus. Quero ler mais alguns versículos aqui para que a gente possa terminar esse vídeo e partir para o segundo vídeo. Marcos 10, versículos 7 e 8 diz assim também a mesma coisa. Por esta razão, Jesus também falando: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Jesus também falando, esse princípio precisa ser compreendido. Esposo, compreenda isso. Esposa, compreenda isso. Diante das suas responsabilidades e características distintas entre um e outro, porém essas características e responsabilidades, em algum momento elas vão se unir e vai ter uma coesão e um algo único, que isso precisa ser estabelecido por vocês, entendido por vocês, porque foi estabelecido por Deus para a vida de vocês. 1 Coríntios 11,
Versículo 11 e 12, eu quero ler aqui também para a gente fechar. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Versículo 12, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas todos, ambos, provêm de Deus. Aqui é um outro princípio que não há uma independência. Há papéis e responsabilidades distintas, mas a dependência... Aqui, se esse versículo está dizendo, no Senhor, em Deus, na concepção de Deus, a mulher não é independente do homem. Se ela não é independente do homem, ela é o quê? Dependente. Isso bate de frente muito com o que a gente ouve de uma forma contrária do que a gente vê. Não, eu não sou dependente de homem, não. Eu não dependo de ninguém. Olha só, seguindo aqui, nenhum homem é independente da mulher, não, eu que mando. Eu sou independente, eu não dependo dela, não preciso dela. Olha o que Deus está dizendo no começo aqui, no Senhor, é o entendimento do Criador, de quem estabeleceu a família. Não adianta, tudo que vai contrário a isso não vai dar certo, é frustração, é um convívio catastrófico, não reina a paz de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo e principalmente olha o que está acontecendo com você. Se você não está vivendo aquilo que Deus estabeleceu, é porque você não está vivendo, não entendeu e não está vivendo aquilo que Ele estabeleceu. Não adianta. O homem, o esposo, depende da esposa e a esposa depende do esposo. Quem falou isso? Deus. Quem instituiu a família definiu isso, parametrizou isso. Versículo 11. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Aqui está falando que da mesma forma como o homem veio da mulher, a mulher também veio do homem, porque não há possibilidade de criação se não houver as duas sementinhas, como a gente costuma dizer. E aqui Deus está estabelecendo, isso é algo estabelecido que a gente vive hoje. Você está vivo hoje aí porque houve aí uma fusão entre pai e mãe para que pudesse gerar filhos. Então há uma dependência. Então eu não posso dizer que eu não dependo. É igual aquela situação que a gente falava muito quando era criança, quando brigava, né? E reclamava dessas questões e sempre aí partia na defesa da mãe, do pai, né? E dizia, você veio da onde? Né? Você não veio de uma chocadeira, então você veio de um homem e de uma mulher. É esse entendimento de importância que nós precisamos como homem, aí eu estou falando agora como homem, de reconhecer a importância da mulher, da esposa, da mãe. Não é uma questão de valorização, é um entendimento de entender quem ela é. Quem disse o que ela é? Deus disse quem é a mulher, como também disse Deus quem é o homem, e que os dois serão uma só carne. Isso é uma dinâmica, isso é um entendimento fundamental, extremamente importante, para que você possa entender a sua vida e entender o que você está fazendo aqui neste tempo, nesta terra. É Deus que estabeleceu isso. E lutar, ou não entender, ou não querer saber sobre isso, não vai gerar coisa diferente de coisas catastróficas para a sua vida e para o meio, enfim, para a sociedade como um todo. E, de novo eu quero ler esse versículo. No Senhor toda mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Deus abençoe, medite nisso, pense sobre isso, traga isso para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus irá te instruir e abrindo o seu coração, Deus vai com certeza te mostrar e te ensinar os seus princípios que são revelados na sua palavra. Um grande abraço, a gente continua no segundo vídeo, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso ainda. Deus abençoe.